Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A palavra de hoje, amados irmãos, é aqui em Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ler a respeito de um homem que tinha compromisso com Deus e andava com Deus. Estamos falando de Ló, né? Ló, amados irmãos, mesmo ele morando ali em Sodoma, né? Ele tinha uma vida com Deus, sendo que aquele povo era um povo rebelde, né? Extraviado da verdade. E aqui vai mostrar a palavra do Senhor, o cuidado que Deus teve com Ló, com as duas filhas, né? Porque tinha vida com Deus. O importante é o homem e a mulher andaram com Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 19, versículo 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Veja o cuidado de Deus. Deus enviou dois anjos e diz para Ló: olha, sai rápido daqui, para que não pereça na injustiça desta cidade. Olha o zelo que Deus tem com aqueles que servem a Deus. Aqui, meus irmãos, nós vemos a diferença do justo e do ímpio. Aqui nós vemos Deus livrando Ló da condenação, da morte, do fogo e do enxofre que ia ser lançado nessa cidade, Sodoma, e também Gomorra, né? Essas duas cidades perversas. Então, amados irmãos, o importante, é muito importante ter vida com Deus. Não importa onde você mora, mas tenha vida com Deus. Não importa se você está vivendo no meio de tantas pessoas que não servem a Deus, são rebeldes, mas você tem que ter vida com Deus, que nem Ló. Ló também vivia no meio do povo, né? Povo perverso, pecaminoso, mas Ló, ele não se contaminou, né, com aquele povo. Veja no versículo 16. Ele, porém, demorava-se, aqueles homens, os anjos, né, lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. Como Ló demorava, então os anjos pegaram pela mão dele, da mulher dele e das duas filhas, tirando para fora da cidade. Isto é, para fora do perigo, mostrando, amados irmãos, que o justo não passa pelo tormento do ímpio, aquele tormento de morte eterna, fatal, né? Então os anjos pega pela mão de Ló, da esposa das duas filhas, e tira fora da cidade, para não perecer. Olha no versículo 24 agora. A destruição de Sodoma e Gomorra. Veja que é duas cidades aqui, Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Então choveu enxofre e fogo do céu sobre as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Né? O pecado tinha chegado ao extremo e o Senhor enviou os anjos para destruir. Agora você imagina, os irmãos, chover uma chuva forte, de chuva mesmo, de água. Agora imagina chovendo enxofre e fogo sobre a pessoa. Imagina a dificuldade, a ira de Deus quando cai sobre o homem e a mulher desobediente. Veja no versículo 25. E destruiu todas aquelas cidades, tanto Sodoma e Gomorra, né? Destruiu todas aquelas cidades e toda a campina, né? Todos os moradores daquelas cidades e tudo que nascia na terra. Então o que nascia na terra foi destruído, o gado,
todos os moradores daqueles bairros, daquelas cidades, né? Toda a campina, os campos queimaram todos. Não sobrou nada, amados irmãos. E Ló e a sua esposa e suas duas filhas já estavam fora do perigo. Mas agora vamos falar daquele crente que ainda está olhando para Sodoma e Gomorra, que é este mundo pecaminoso, que está com o coração apegado nessa Sodoma, nessa Gomorra, que é este mundo que estamos vivendo. Tem dois tipos de crente, amados irmãos. Um aqui, Ló e as duas filhas, significa aquele crente que ouve a voz de Deus e não olha para trás. A mulher de Ló significa aquele crente que fica olhando para trás. Dois tipos de crente, simboliza isso aí. Olha no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então a mulher de Ló, depois já de estar salva, livre da condenação da cidade, fora da cidade, porque o anjo pegou na mão dela e tirou, ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, isto é, morreu espiritualmente falando, perdeu a salvação. Esta mulher significa muitos crentes que conhecem a palavra, já está livre da condenação, do fogo eterno, mas está olhando para Sodoma e Gomorra, para este mundo, para os pecados, e vão perecer, vão ficar para a grande tribulação. Também este chofre, este fogo, significa a grande tribulação que vem vindo aí. É como se fosse o Senhor falando uma vigia para subir no arrebatamento, e a pessoa não vigia e fica na grande tribulação. E Ló e as duas filhas não olharam para trás, só a mulher. Então Ló